Olá, oi Isa, tudo bem? Oi, tudo bom, Flávio? Oi. E aí, Flávio, tudo bem? Tudo bem, Oi. olá, boa noite. Oi, Flávio, boa noite, tudo bem? Tudo bem, olha o Irineu aí, tudo bom, Tudo Irineu? bom, Flávio? Tudo Olha, Ele conheceu a voz? nossa, gente, que bom encontrar vocês. Oi, Flávio, tudo bem? Olá, tudo bem, Marilda? Tudo bem? Boa noite, Tudo jóia? Gilberto, Thaís, Isa, Oi. obrigado, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de participar com vocês. Opa. E a gente Nós também. muito Nós aqui também. Nós estamos bem. nós. É um prazer ter você aqui com a gente. Você está em Toronto? Eu tô em Toronto. Sabe que esse universo de audiodescrição é muito bom pra gente, né? Você vê, depois que tem a audiodescrição, a gente não passa mais aquela agonia de saber como é, Uhum. um livro para ler, uma coisa para entender. É um mundo maravilhoso, né? E é muito difícil você fazer a descrição. Eu falo para eles assim, porque assim, lá no Instagram eu tento colocar no texto alternativo, né? As fotos e tal, até pergunto para eles, e aí, como é que foi? Eu consegui descrever isso de tal maneira? Porque é difícil você colocar as palavras e fazer. Num vídeo, então, eu não sei se eu não consigo ainda. É difícil fazer, não é fácil. É algo assim, exige bastante prática mesmo, né? Mas a partir do momento que você vai, provavelmente você deve ter percebido isso, quando você vai começando a fazer, sei lá, todo dia ou tendo uma rotina, né? Isso vai melhorando, porque são sempre maneiras que você vai percebendo, olha, nessa imagem ficou muito melhor a ordem que eu fiz aqui. Então a ordem que você já conseguiu, e aí no próximo é mais uma questão da palavra, né? Às vezes a gente não usa o melhor sinônimo possível, e aí tem algo que é mais visual e tal. Então, é muito de treino, mesmo num curso, às vezes a gente faz e fica muito tempo, né, sem ter contato, sem ir treinando, sem ir fazendo, fica mais complicado. Então, é muito de treino. É mais fácil ler um livro do que fazer a descrição? Eu acredito que sim, porque o livro geralmente é uma leitura do material pronto e tal, e agora para fazer a audiodescrição não, você vai a partir do zero ali, né, a partir das observações, lendo, olhando e tudo mais. É a tua criação de um texto, né, é diferente, né. Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual. Eu sou Isabela Fornazari. Eu sou Neik Tahara. Eu sou Ilse Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalheiro. Eu sou Marilda Magalhães. Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha. Eu sou Thaís Badesso. Eu sou Juliana Diniz. Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos com um convidado muito mais que especial e muito querido, Flávio Coelho. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, Isa. Prazer estar aqui com vocês. E muito obrigado por me receber aqui no podcast de vocês. Nossa, nós que estamos aqui super empolgados com a tua participação. E Flávio, apresenta um pouquinho, fala de você, quem é você? Bom, eu trabalhei por muitos anos, por mais de 7 anos na Fundação Dorina, né, uma instituição para pessoas com deficiência visual, lá em São Paulo. E lá eu fiz comunicação, sou formado em comunicação social, rádio e TV, e lá eu entrei para participar da operação, né, das gravações do livro falado, no estúdio dos livros falados, onde a gente produz os audiobooks da Fundação Dorina, né, os livros falados. E a partir de então eu tive contato com a audiodescrição, né, com todo mundo aí da acessibilidade para pessoas com deficiência visual, que eu não conhecia.
e acabei me apaixonando mesmo pelo recurso da audiodescrição, entendendo esse recurso com a importância que ele tem na comunicação, né, e no acesso à comunicação como um todo. E então, lá dentro da Fundação, eu fui estudando esse recurso, fiz a primeira pós-graduação, a especialização que foi lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, com a coordenação da professora Lívia. Então, a partir daí, fui fazendo vários outros cursos com alguns audiodescritores brasileiros, como Francisco Lima, Eliana Franco, entre outros, aí, Viviane Sarraf. E aí fui também lá dentro da Fundação aplicando alguns cursos, fazendo com que a gente tivesse uma formação de público para audiodescrição e formação também de audiodescritores. E então, depois de uma época, agora eu vim aqui para morar em Toronto, né, para estudar um pouquinho mais a língua e descobrir aí novas possibilidades. Então, acho que é isso aí, uma breve apresentação. E Flávio, acho que começando, para as pessoas que não conhecem, o que é audiodescrição? Bom, a audiodescrição é um recurso que permite o acesso das pessoas com deficiência visual a todo esse meio, a todo esse ambiente visual. A gente pode considerar a audiodescrição aí como uma tradução intersemiótica, que é traduzir tudo aquilo que é visual, tudo aquilo que é da imagem, através das palavras, né? E a gente vai fazendo esse estudo, inclusive, está dentro da tradução, e também pode ser considerado aí em vários outros momentos, quando a gente aplica não só no quesito educacional, ou mesmo de entretenimento, cultural e lazer, mas em outras aplicabilidades aí que alguns até consideram como artístico, né, também essa questão da audiodescrição. Então, basicamente é essa tradução de tudo aquilo que é visual para que as pessoas com deficiência visual, ou mesmo com outros tipos de deficiência, alguns testes com autistas, algumas pessoas mesmo com uma idade mais avançada, idosos com alguma leve questão de sensibilidade de alguma coisa, alguma parte, como a visão, por exemplo. Então, eles podem se beneficiar também dessa repetição aí desse universo visual através das palavras. O que te encantou nisso, Flávio? Que você começou a perceber que isso era uma coisa legal para se fazer? Olha, Isa, quando eu comecei lá na Fundação, primeiro todo esse universo da acessibilidade, ele me encantou muito, né? Então, quando eu fiz tive a minha jornada aí na universidade, que eu saí com muita vontade de fazer alguma coisa de comunicação em massa, de trabalhar em televisão, cheguei a trabalhar por um tempo, né, no SBT e tal. Eu esperava que houvesse assim um público e que a gente comunicasse alguma coisa, né, de alguma maneira através do próprio audiovisual, enfim. E quando eu vi aquele universo na Fundação Dorina, que era a audição, o livro falado até então, e eles estavam repaginando isso, fazendo alguma descrição já da capa do livro primeiro, depois da revista Veja. Então, ali eu entendi o quanto era importante aquele recurso e o quanto ele realmente transformava as pessoas. Ele conseguia ter esse poder mesmo de transformação, de uma editoria simples da revista que chamava Imagem da Semana, em que as pessoas tinham uma noção do que estava lá no texto, mas não tinha a noção do que era o impacto daquela imagem, o que aquela foto tanto causou, né, na sociedade, foi tão comentada naquela semana. E aí eu percebi que assim, o poder de comunicar, né, naquele momento era dar acesso. A gente não precisava estar criando novas situações, mas trabalhar com a inclusão e sim incluir pessoas
né, na sociedade como um todo, enfim, foi algo que me chamou muita atenção e realmente foi algo que me inspirou aí a trabalhar por muito tempo. Eu queria que você me explicasse essa função, a sua profissão, como se chama, que curso técnico faz, que faculdade faz? Ótima pergunta aí, Marilda. A audiodescrição, eu falei, né, o que é a audiodescrição, e aí acho que vale um pouquinho desse histórico para a gente falar um pouquinho da profissão. Né, a audiodescrição, a gente data aí a criação, ou aonde começou a audiodescrição, como nos anos 70, com um trabalho feito nos Estados Unidos por Gregory Fraser, que discutiu exatamente a audiodescrição como ela é conhecida hoje, num sentido mais profissional, né? Porque sempre no convívio da pessoa com deficiência visual, teve ali o audiodescritor, né? Teve uma pessoa que estava já dizendo e descrevendo todas essas imagens e colocando ele a par, né, de uma série de situações, seja um familiar, um amigo. Então, a partir de 1970, começaram os estudos, né, para ver o impacto que tinha com a pessoa com deficiência visual esse tipo de descrição, né, que era uma descrição muito parecida lá, que começou muito assim nos audioguias de museus, depois nos teatros, né? E aí hoje a profissão do audiodescritor, né, que é isso como a gente entende, ele tem 3 funções básicas aí, que seria a função de roteirista, de narrador e de consultor, porque o trabalho consiste basicamente em você confeccionar um roteiro que traduz em palavras o que é a imagem. Então, a confecção desse roteiro é o principal trabalho do audiodescritor. Então, ele vai iniciar o trabalho dele primeiro com a tentativa, aí, a melhor forma dele ser um grande observador, né? Porque se a gente vai roteirizar e passar para traduzir essa imagem, a gente precisa ter certeza que a gente observou bem, entendeu bem essa imagem, né, esse filme, seja lá o que for. Então, esse trabalho ele começa como um grande observador, aí, um pesquisador dessa imagem e do que ele está vendo, né, primeiramente, e depois essa confecção do roteiro, que aí é o domínio da língua portuguesa, o uso das palavras, o uso dos sinônimos, o entendimento das normas, que nós temos algumas normas, nós já temos a norma brasileira, né, de audiodescrição, que vai apoiar e dar subsídios para que esse trabalho aconteça dessa maneira profissional, né, não seja mais aquele apoio do amigo ou apoio de um colega, mas sim a audiodescrição de uma maneira profissional que empodera a pessoa com deficiência visual e faz com que ela tenha aí a possibilidade de utilizar de todas as suas capacidades. A gente não interpreta essas imagens, né? A interpretação fica a cargo do usuário. Então, o nosso trabalho aí é exatamente isso. O audiodescritor, ele é quem vai fazer esse roteiro, é quem vai fazer essa tradução do visual para a imagem. E aí tem várias formas de se trabalhar nisso, né? Como eu disse, tem o audiodescritor narrador, depois ele também vai dar voz para esse roteiro, né? O audiodescritor roteirista, ele é quem vai fazer esse roteiro junto com o consultor, que geralmente é uma pessoa com deficiência visual que também tem a formação em audiodescrição, né, para dar base a esse roteiro e a essa confecção. Então, basicamente é isso. O trabalho do audiodescritor é ele que vai fazer esse link aí da imagem para a pessoa com deficiência visual. Então, é ele quem vai colocar tudo isso em palavras para que as pessoas que não estejam tendo acesso àquela imagem consigam ter. Quando você dá para fazer uma audiodescrição de um filme, de um livro, leva-se muito tempo você repetir na mesma cena, lendo o mesmo capítulo, para você incorporar aquilo ali para a gente, a emoção?
Sim, a gente leva muito tempo aí, às vezes eu lembro de uma média que a gente chegou depois de muitos trabalhos, né, porque no começo a gente foi, vamos fazer essa cena, essa, e aí depois de alguns anos trabalhando lá na Fundação Com, a audiodescrição em filmes, a gente conseguiu perceber que a gente tinha pelo menos, assim, 20 vezes mais do tempo do filme. Então, se o tempo do filme era de 1 hora, a gente assistia isso exaustivamente aí pelo menos 20 horas, né? 20 vezes mais o tempo que era para o material. E isso eu acho que é o que faz com que a gente entenda o que é esse trabalho da audiodescrição, porque ele é um trabalho, exatamente como eu disse, ele foi se profissionalizando para que a gente tenha um trabalho bem responsável, ativo, né, no sentido de ser assertivo para a pessoa com deficiência visual. Então, a gente nem sempre, quando a gente olha, né, uma imagem, a gente observa tudo que tem naquela imagem, né? E aí a gente também tem as nossas experiências, o nosso repertório, que fazem com que pontos dessa imagem nos chamem mais atenção. E a gente vai precisar fazer isso da forma mais neutra e profissional possível. Então, a gente vai observar mais uma vez, algumas vezes o filme tem uma linguagem mais complexa ou não seja o universo, né, que a pessoa está habituada, por exemplo, um filme com alguma coisa com termos médicos ou algo mais restrito ali da comunidade médica, científica, enfim. O audiodescritor ele vai precisar entender um pouco desse repertório, entender um pouco dessa linguagem, para que ele faça essa audiodescrição da maneira com que aquele material pede, né? Então, o trabalho do audiodescritor vai ser exatamente trazer aquilo estritamente que está no material a ser audiodescrito. Então, o trabalho é grande, né? Muitas vezes a gente tem esse problema do tempo, né? Se você ficar 1 a 2 semanas com um filme, é o tempo que demora para alguém ter acesso a ele também. Então, às vezes a gente tem um prazo curto, a gente às vezes tem que fazer o filme para daqui 3, 4 dias, ou de repente é um festival, então as pessoas tiveram acesso no filme um dia ou 2 dias antes, né? Depende do tempo. Mas com certeza é um trabalho bem concentrado aí em, principalmente, a gente entender esse material para ter condições de fazer essa tradução da maneira mais assertiva possível. Não, eu agradeço, porque quando vocês fazem essa audiodescrição, eu sinto que eu estou lá, eu estou vendo. Sabe, sai tão perfeito assim, a descrição é tão fiel que eu falo. A gente ri, parece que está vendo a cena, é uma coisa muito excelente. Parabéns, viu? Que ótimo, Marilda, que ótimo. Muito, muito, muito bom. E eu acho que é exatamente esse trabalho feito dessa maneira cuidadosa e feito da melhor forma possível é que consegue dar esse tipo de experiência para você, né? Porque se a gente estivesse fazendo uma coisa muito resumida ou ficou faltando um pedaço e coisa do tipo, não é a mesma experiência. E se você realmente se sentiu nesse material, é porque a audiodescrição cumpriu um papel dela aí. Que era simplesmente, o material é o material, você só conseguiu ter esse acesso, né? É isso. E Flávio, você falou que assim, o audiodescritor ele não interpreta uma cena. Ele só audiodescreve, mas para você passar a emoção do que aquela cena passa para você, como é que é isso? Então, Isa, isso é uma questão assim, muito importante, né, na audiodescrição, porque nós temos uma regra muito clara, né, que é a primeira regra da audiodescrição, que se chama descreva o que você vê. E nesse descreva o que você vê, é onde a gente aprende exatamente como é que a gente vai dar as pistas daquela imagem. Então, um exemplo clássico que a gente tem, assim, Maria está com raiva de João, né? A gente não vê isso. O que a gente vê são as pistas de expressão que a Maria está tendo ali. Maria
franze a testa, e aí o tom de voz com que ela fala para o João, a gente tem esse entendimento de que a Maria está brava, né, por exemplo. Mas é claro que, como eu disse antes, a pessoa que escreve, o autor aí de um texto, ou nós aqui conversando, enfim, cada um tem as suas experiências, e isso vai fazer parte, né, do material que você produz. Então, não tem como a gente bater tanto na tecla aí dessa neutralidade de uma forma tão complicada, porque isso chega a ser subjetivo em algum momento. Mas a ideia é que o audiodescritor deixe todas as pistas que levam às interpretações que a gente teve da imagem, ele deixa nessa audiodescrição. Então, todas as pistas, como é que está o rosto, como é que está a formação da expressão, dos olhos, o que faz com que a gente chegue ao entendimento de que a Isa está triste, ou a Isa está feliz, como é que está a boca, como é que está os olhos. Então, a gente precisa passar todas essas pistas visuais para que a pessoa com deficiência visual tenha a sua interpretação. E aí, fora isso, a gente vai tirar aí o uso, né, no roteiro de adjetivos, né, bonito, feio, algumas coisas que, enfim, induz algum julgamento, alguma coisa de valor em nosso, que seja só para que a pessoa com deficiência visual tenha as pistas, e aí ela tem esse entendimento. Então, esse é o grande drama, né, do audiodescritor, porque ao momento que a gente vê aquela concepção, nós temos a nossa interpretação, é ela que vem primeiro, né, de uma imagem, e aí a gente vai precisar entender, tá, eu estou sentindo que essa cena, ela é mais triste, por quê? Quais são os elementos que estão fazendo isso? E aí eu vou tentar trazer esses elementos, né, nesse roteiro da descrição. Depois, o que vai ajudar nisso, se for um filme, a voz, as pausas que você faz no roteiro da audiodescrição, tudo isso você vai acompanhando o ritmo do próprio material, né? O ritmo do filme, por exemplo. Isso é uma criação, né? E aí é nesse ponto que é a grande linha aí. Ele é, sim, uma criação, e essa criação a gente tem que respeitar muito a obra, né? Pensando sempre que, assim, o filme, esse é o todo que as pessoas precisam. Então a gente não pode chamar tanta atenção, a gente tem que fazer um trabalho excelente e, assim, imperceptível. A audiodescrição muito bem feito, mas deixou com que o material mostrasse aí ao que veio. Quem faz dublagem, o dublador, é um bom audiodescritor, porque ele vive a situação na dublagem. Sim, eu acho que ele pode ser, seu José Cláudio, por conta dele ser um profissional da voz, né? E a finalização da audiodescrição, ela tá fadada a isso. Como é que a gente vai dar o acesso através da voz? Então, nada melhor do que um profissional da voz, um narrador que possa fazer isso da melhor forma. E, sem dúvida, um dublador conseguiria fazer esse trabalho. No entanto, a grande preocupação é exatamente no que eu estava dizendo. A audiodescrição, ela não vai chamar mais atenção, ou ela não vai ter tanta caracterização de voz quanto a própria obra. É o que a gente fala assim, a gente procura ser um pouco mais neutro, entre aspas aí a palavra neutro, porque, né, é e não é, mas a gente procura o mais discreto, eu diria, e possível, mas acompanhando o material. Então, por exemplo, se a gente tem um filme, né, onde a gente tem um monte de voz masculinas, é um filme do Carandiru, por exemplo, né, são vozes masculinas, a maior parte dos personagens jovens, uma linguagem mais pesada, tem palavrões e tudo mais. Como é que a gente vai fazer essa audiodescrição? Primeiro, a voz não pode confundir com a dos personagens, então a gente precisa pensar nisso. Uma voz feminina talvez destoe muito
do material, né, do que é o filme. E aí você vai fazendo algumas escolhas, talvez uma voz um pouco mais sênior, alguma coisa para dar um destaque do que são os personagens. E na hora dessa leitura, ele pode ser um dublador, mas ele não vai chegar a fazer a dublagem como ele faz, atuando ali, né, no processo da dublagem. Ele vai ser dirigido provavelmente pelo audiodescritor. E aí ele vai conseguindo fazer esse trabalho. Porque a voz e essa questão da dublagem no sentido de atuação não é bem o que pretende a audiodescrição. Ela não participa dessa questão da atuação, ela não participa dessa concepção aí da obra, ela só cola ali, junta ali e vai dar o acesso. Então, o que eu quero dizer assim, realmente o dublador, ele pode sim, por ser um profissional da voz, mas a condição de como que vai ser isso e tudo, vai ser um audiodescritor que vai conseguir dirigir esse profissional, Sr. José Cláudio, mas sem dúvida, é o que eu acho que nós tivemos por muito tempo, né, nos trabalhos dos filmes enlatados ou até séries, que vinham de fora, então as dubladoras já iam fazer o trabalho da dublagem do filme, então a qualidade técnica de voz, né, e de sonoridade estava melhor ali, né, mesmo com o dublador, mas precisa conhecer sim da audiodescrição, de como que ele vai fazer esse trabalho que aí não tem caracterização de voz, né? Tem algumas exceções para criança e tudo mais, mas no todo ele não teria uma caracterização de voz. Flávio, por exemplo, num filme, o narrador, não sei se eu posso chamar assim, ele já vai com o roteiro do que ele vai escrever, ou ele, na hora assistindo o filme, ele vai narrando a cena que ele está vendo? Ele vai com o roteiro já, seu Gilberto. Ele vai com o primeiro passo, né, da audiodescrição, é exatamente a formação desse roteiro. Esse é o primeiro passo. Então, a gente vai assistir esse filme e já roteirizando com os tempos do filme. Então, por exemplo, no 1 segundo, a imagem inicia com uma sala de estar de uma casa. Então, isso já vai estar roteirizado. Ali no primeiro segundo é isso que ele vai falar. Depois, no próximo minuto, vai ter a chance de falar, ela abre a gaveta e retira alguns objetos. Mas tudo isso já está escrito e está roteirizado. O único momento que acontece, seu Gilberto, do audiodescritor, ele fazer essa narração ao vivo, é para audiodescrição simultânea, que aí acontece num jogo de futebol, num evento realmente ao vivo, né, numa apresentação realmente ao vivo. Mesmo num festival de filme, algumas vezes, se você vai no Cine Sesc, por exemplo, agora não por conta da pandemia, não seria o melhor momento, mas se você for lá no Cine Sesc para acompanhar um festival aí de filmes, você vai ver que o narrador ele vai estar fazendo a audiodescrição naquele momento, nos radinhos, no fone, no seu ouvido, mas ele está acompanhando um roteiro que já foi escrito, já teve uma consultoria e já está pronto para ele só fazer essa narração ao vivo. Mas a audiodescrição não é ao vivo. A audiodescrição só acontece ao vivo num caso de um evento simultâneo. Agora, num filme que é gravado, num livro, numa revista, enfim, tudo aquilo que a gente consegue ter um contato antes, a melhor maneira de se fazer essa audiodescrição é a gente construir esse roteiro antes para que ele passe por uma revisão, depois uma consultoria, e aí sim a gente entrega um trabalho com melhor qualidade. E a gente sabe que tem a audiodescrição quando ela é preparada para um filme, quando ela é preparada para um espetáculo ao vivo já pré-definido, e também, como você falou, da apresentação simultânea. E eu acredito que o profissional audiodescritor, para poder atuar numa
uma transmissão simultânea, ele tem que ter muita experiência e muita segurança do que está fazendo. Não sei se você teria alguma coisa a mais a acrescentar nessa pergunta. Com certeza, Irineu. Eu acho que um ponto legal é exatamente as pessoas entenderem, né, a audiodescrição é esse conceito da gente transmitir tudo aquilo que é do universo visual em palavras, né? E aí, dentro da audiodescrição, nós temos as 3 funções, que é o audiodescritor, o narrador, o roteirista e o consultor, e a própria audiodescrição, para dar conta, né, de toda a demanda e a necessidade que a gente tem, né? Se a gente for pensar quais as necessidades de audiodescrição, elas são, assim, inúmeras. Nós podemos utilizar a audiodescrição em 3 subcategorias aí, para a gente conseguir dar conta de toda a necessidade que a gente tem nos meios educacionais. Então, educacional a gente pode lembrar aí, né, na sala de aula, a gente pode utilizar a audiodescrição, no livro didático, né, nos recursos da escola, que seja um vídeo, que seja o teatro, enfim. A gente tem a questão do entretenimento na própria televisão, né, num canal tanto aberto como os canais fechados, documentários, enfim, uma série de possibilidades aí que a gente precisa dar acesso através da audiodescrição. E aí ela se divide, então, em 3 categorias, que é a audiodescrição gravada ou pré-gravada, que essa é o que a gente consegue entender todo o processo de uma maneira mais fácil, porque aí a gente tem um exemplo de um vídeo, né? Se você pegar um filme, você vai fazer o roteiro daquele filme primeiro, com os tempos, e fazer todo essas descrições, né? Todas as entradas, que funciona a partir dos momentos que a gente tem os espaços, né? Dentro do filme, entre as falas do personagem, quando está tocando só uma música, enfim, são os momentos que a gente consegue entrar e não sobrepor aí, né, a fala de um personagem. Então, esses tempos são marcados e nós vamos fazendo a descrição com as expressões, né, dos personagens na cena, como é que aquela cena está acontecendo, como é que está o figurino, como é que está, enfim, toda a informação visual possível de passar naquele tempo. Feito esse roteiro, a gente tem uma revisão junto com o consultor, que é a pessoa com deficiência visual, conhecendo todas as técnicas da audiodescrição para ajudar exatamente a troca da palavra, um sinônimo que fica mais visual do que ele foi construído originalmente, algo que o audiodescritor perdeu e não fez sentido em toda a obra por conta de algum ponto que faltou, então ele faz essa consultoria, e aí o grande finale aí é a gravação e depois a mixagem para que a pessoa assista esse material já com a audiodescrição. Então, essa é a audiodescrição gravada ou pré-gravada, que é onde a gente tem todos os processos. E aí, depois disso, nós temos a audiodescrição ao vivo, que significa ter o roteiro, mas a gente não ter como fazer essa gravação e nem a mixagem, e depois a audiodescrição simultânea, que é quando a gente não tem a possibilidade de ter um roteiro, só um pré-roteiro, que aí vai ser um simpósio numa universidade, um desfile de moda, o Carnaval de São Paulo, enfim, todos os eventos que vão acontecer ali simultâneo, e o audiodescritor, junto com o público com deficiência visual, está ali e vai dando acesso a todas aqueles acontecimentos. Acho que um detalhe a mais aí disso, agora nas lives que tiveram muito nesse tempo de pandemia, né? Muitas lives tiveram um recurso da audiodescrição exatamente dessa forma. Então, com certeza, esse profissional, como o Irineu estava comentando, esse profissional, ele realmente precisa estar bem preparado, porque é um momento muito desafiador, né? E ele precisa ter feito muitas audiodescrições, ele precisa estar bem preparado para fazer essas descrições sem nenhuma interferência aí de interpretação, sem trazer nenhum ruído nessa audiodescrição,
através das técnicas que a gente vai melhorando e conseguindo fazer com que isso fique fluido, e preparado no sentido de realmente começar esse trabalho antes, né? Mesmo num evento simultâneo, nós temos todo um pré-roteiro possível e que deve ser montado antes. Então, a gente precisa saber se a gente vai fazer essa live, sei lá, do Gustavo Lima, como é que vai estar o palco, né? Eles não montam um palco na hora. Então, a gente já tem um cenário preparado, estabelecido, a gente já sabe o figurino, muitas vezes já tem preparado a roupa que ele vai entrar e tudo. Então, isso faz parte do pré-roteiro, que você vai deixando todas essas informações ali prontas, e no momento que você vai tendo os espaços, você tem o pré-roteiro aí para te ajudar aí dando conta dessa descrição, dessa audiodescrição que é simultânea. Mas, sem dúvida nenhuma, é algo que, assim, um profissional, ele deveria fazer como assim, o último momento para ele realmente estar pronto como profissional, né? Tanto nos cursos a gente começa assim, a gente começa com as imagens paradas, né? As imagens estáticas, então foto, a capa do livro e tudo mais, depois vamos para as imagens dinâmicas, e aí depois a gente faz alguma coisa do ao vivo, e depois o simultâneo, porque exige mais, sim, uma experiência maior para que consiga, porque a gente, de qualquer maneira, já vai ter que lidar ali com o nervosismo, né? De alguma forma, a gente fica ali ansioso, porque vai acontecer na hora, e na hora que você vai ter que fazer. Então, o preparo e o profissionalismo e a bagagem que ele tem faz toda a diferença na hora dessa audiodescrição simultânea. É muito legal, viu, Flávio? Mas eu fiz essa pergunta porque eu acho que a gente chega no auge de um audiodescritor, como eu pude acompanhar uma audiodescrição do desfile de carnaval aqui em São Paulo. E o audiodescritor, ele tinha preparado todo o histórico das escolas, né? Porque vem o enredo, vem toda a preparação, fantasia, um pouco da história que a escola está contando, e ao mesmo tempo ela tinha que inserir, muitas vezes, fatos que estavam acontecendo na pista, né? Um dançarino, ou uma escola, ou um carro, ou um problema que aconteceu, ou mesmo alguma coisa que estava acontecendo ao vivo, e ela inserindo também essa audiodescrição. Então, para mim, eu achei incrível isso, porque além de todo o conteúdo que ela se preparou, ela tinha que estar ali também atenta a tudo que está acontecendo para poder passar para nós uma riqueza de detalhes para que a gente pudesse estar participando ali praticamente, vamos dizer assim, completamente do desfile, né? Então, é um trabalho muito bacana, e eu dou parabéns para todo mundo aí, porque realmente é incrível. Com certeza, Irineu. E é exatamente o que você disse, assim, apesar da gente ter o acesso ao figurino, à história, ao enredo que cada escola vai contar, enfim, mas o momento vai acontecer ali na avenida, né? É ali que um carro pode parar e tal. Então, esse preparo é realmente que, assim, você consegue, assim que entra o primeiro carro, você sabe qual é aquele carro alegórico, qual é o nome dele, né? Ou, enfim, se tem um famoso, um artista, você já consegue saber que ele está ali, mas tudo pode acontecer, né? Ele pode cair do carro, o carro pode parar, e aí são os momentos que você vai fazendo essa descrição, mas você só não poderia chegar ali sem toda essa informação, porque senão você não sabe qual é o nome do carro, qual é a fantasia, quais são as cores, aí é muita... enfim, fica, acho que impossível, porque seria muita coisa que você iria dar conta. Então, todo esse pré-roteiro, ele dá muito trabalho, mas ele pode, assim, não ter uso nenhum, né, na hora do simultâneo, porque tudo pode acontecer ali, e aí ali você vai tendo que descrever a sequência dos fatos. Mas se você não tivesse nenhum preparo, com certeza, aí seria impossível. Ô, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou que, né, pode acontecer de tudo. Já aconteceu, assim, durante uma audiodescrição simultânea, você se vê numa saia justa, assim, uma situação inusitada, que te pegou, assim, meio de surpresa, e o que você fez? Olha, eu não tive, assim, muitas ocorrências, né, de uma audiodescrição simultânea. O que eu me lembro
São pequenos detalhes técnicos, assim, a gente já ficou sem conseguir ler o roteiro na hora de uma apresentação. Não era exatamente uma simultânea, mas era um ao vivo. A gente estava fazendo essa audiodescrição de um filme. Nossa, qual era o nome do filme? Perfume, a História de um Assassino. A gente estava fazendo esse filme para o pessoal que fazia um curso, né, na Fundação Dorina de avaliação olfativa, e era a aula, eles teriam que ter o acesso àquele filme, e a gente não tinha como fazer essa audiodescrição pré-gravada. Ali, por conta de direitos, de uma série de questões, a gente teve que fazer ao vivo. E aí o que aconteceu foi muito rápido, mas por pouco que não ficou pior. A gente acabou ficando sem iluminação nenhuma no roteiro. Então nós tínhamos 2 audiodescritores, era eu e a Valquíria, e ali a luz apagou de uma lamparadinha que a gente estava no fundo da sala para poder dar esse acesso, e a gente não tinha como fazer a leitura do roteiro. E aí a gente não podia falar, né, porque os microfones estavam abertos, a gente não tinha ainda todos os recursos para fazer, e aí a gente teve que conseguir ali o celular, acionou, deu uma leve atrasada e voltou. Mas essas coisas acontecem, assim, eu já sei de história de amigos que uma pessoa parou na frente da cabine e tampou toda a visão dela, né, no momento que ela estava fazendo a audiodescrição de um espetáculo. Então, tem uma série de coisas aí que podem, sim, acontecer. Então, a gente até brinca que o audiodescritor tem que ter um web kit, tem que ter um binóculo, uma lanterna reserva, um celular, uma lupa, tem que estar tudo muito preparado, porque ele vai precisar ter a melhor visão, né, daquele lugar, daquele espetáculo, para ele conseguir dar esse acesso às pessoas. É mais ou menos por aí. Sempre tem algum leve atraso, você fala, e aí nada acontece ali no palco, você ainda entrou, né? Então, sempre tem uma coisa assim ou outra. Qual foi acho que a audiodescrição que você fez que você sentiu que foi mais difícil para você, Flávio? Eu acho que uma das mais difíceis, acho que foram 2 desafios, na verdade. Eu acho que um deles foi o primeiro filme da Turma da Mônica, por conta a gente estava começando muito ali com a audiodescrição, a gente sabia como era, o que era, mas o desafio de fazer para criança, né, ali de uma maneira em que você tem essas regras da interpretação, tem uma série de coisas ali que você também tem que deixar atrativo para a criança. Eu acho que ali foi um dos desafios. A gente envolveu a psicopedagoga da fundação na época, teve uma série de ajudas, né, de pessoas que se juntaram ali, não foi uma audiodescrição de uma mão só, muito pelo contrário, deve ter tido umas 10, 15 mãos aí nisso tudo, porque foi bem desafiador para fazer. A gente queria deixar algo que fosse bem atrativo, né, para a criança, respeitando todas as regras da audiodescrição e ajudando e contribuindo na formação de público, que até aquele momento não conhecia tanto do recurso. Então, ali foi um momento difícil, e um outro, eu acho que foi um livro do concreto, era um livro de arquitetura, e eu lembro que o cliente que pediu esse livro na fundação, ele deixou muito claro que haviam arquitetos com deficiência visual e pessoas que perderam a visão que eles queriam dar acesso. Então, toda aquela linguagem e todas aquelas fotos do que mostrava naqueles livros eram totalmente fora do meu universo, e aí eu tive que, enfim, aprender muita coisa ali, ver repertório e tal. Então, foi um outro momento bem, bem trabalhoso. Eu acho que é importante até essa pergunta, porque também tem uma questão bem séria da profissão do audiodescritor,
foram desafiadores, mas em todos que eu me senti assim, muito tranquilo e confortável também em fazer, porque a gente pode não ter isso, né? E aí a ideia é que você não dê acesso a um material como esse. Então, por exemplo, se você tem um material pornográfico, de nudez, ou alguma coisa que agrida um pouco mais e que você não consiga, né, fazer esse acesso da melhor forma, é melhor que você não pegue. Então, eu sempre tive esse cuidado, não só desse material, de algo que realmente eu não conseguiria dar um melhor acesso, e aí um outro profissional possa fazer, uma outra pessoa possa dar conta desse material. Mas acho que essas experiências aí, do infantil e lembro-me do livro, que era extremamente técnico, foi o que eu mais me lembro aí como desafiador mesmo. E aí você está falando isso, então o audiodescritor, ele também tem que ter um conhecimento também do que ele está falando, né? Por exemplo, você está falando de arquitetura, depende do que você vai audiodescrever, você tem que ter um conhecimento, quer dizer, não um conhecimento específico, mas um conhecimento prévio, pelo menos do que você vai falar, nomenclaturas e algumas coisas assim. É como, acho que quem falava bastante, um dos professores, acho que Francisco Lima até, né? O audiodescritor, antes de tudo, ele é um grande observador e um grande pesquisador, né? Então, a partir do momento que você tem um material como esse, você vai precisar, sim, pesquisar e muito daquele universo, daquela linguagem, porque uma das regras da audiodescrição é que você mantenha a linguagem do material. Então, isso precisa estar sempre muito bem, a gente precisa seguir isso muito bem, exatamente por essa questão. É um acesso, né, que você está dando, e se você não tem essa linguagem, se você não tem esse repertório, vai faltar. Então, não está dando conta, né, da audiodescrição de uma maneira mais assertiva. Então, o audiodescritor, antes de tudo, ele é um grande pesquisador aí desse universo. É claro, a gente, todos seres humanos, obviamente, a gente tem, né, como eu já disse, as experiências, as coisas que a gente carrega com a gente, mas a gente, nesse momento que se depara com uma imagem, com um material, a gente vai fazer o possível para, dali, entender o máximo quem fez aquele material. Então, o diretor do filme, como é que foi pensado, para que produziu, como que queria que ia passar em qualquer momento. E nem sempre, quando a gente assiste, a gente tem essa análise aí, essa concepção. Depois de muita pesquisa e trabalho nesse sentido. Eu sou da época da MTV, né? Vamos falar a verdade. É possível fazer audiodescrição num videoclipe? Ou depende do gênero musical? Ou a música se sobrepõe sobre a audiodescrição? Então, é um grande desafio aí, Thaís, porque o videoclipe, a priori, né, e aí eu diria até, passando ele ali na MTV, né, com a chamada da MTV, era geralmente uma sequência, né, um videoclipe atrás do outro, dá para fazer, existe maneiras de fazer, mas se você pensar, ali você tem a música o tempo todo, né? 90% deles, ele começa e termina com a música. Às vezes você tem um tempinho antes ou um tempinho depois, mas é raro aí algum videoclipe que você tenha alguma entrada no durante. Então, no geral, a gente faz isso como um sumário. Logo no início, o videoclipe mostra fotografias da Sandy e do Júnior em vários momentos da carreira. Eles agora estão no palco e algumas cenas intercalam com a vida deles e arquivos pessoais. Geralmente você tinha só esse resumo, né, que era possível. Agora, com os novos formatos, as novas tecnologias, possibilidades, é que você tem uma descrição mais detalhada, mas que sim, vá se sobrepor à música, né? Mas isso seja um opcional. Um dia ele vai ter acesso com a audiodescrição ali, e o outro dia ele vai ter só a música. Como era veiculado na internet, não, na televisão, enfim, na MTV, como antes, o objetivo era que a gente tivesse acesso à música através da televisão. Então, ali o objetivo já estava cumprindo. Se a gente entrasse com a audiodescrição, aquilo ia ficar algo muito cheio de ruídos, né? Porque é uma coisa que a gente
procura fazer na audiodescrição. Em alguns momentos, se você vai sobrepor, a sua voz vai ter que entrar alta, né, para que seja claro aquilo que você disse, porque senão a pessoa perde a música e o que você falou. As duas coisas ficam perdidas e aí você só atrapalha, né, no meio do material alguma possibilidade que ele tinha do entendimento, enfim, por si só, pela sonoridade do material. Então, o videoclipe, ele é um desafio e uma questão de escolha mesmo. Ou você vai ter acesso ao que é esse videoclipe, e aí você vai fazendo essa descrição que ele tem acesso uma vez pela internet, ligue isso e depois ele possa desligar, né, e curtir a música da melhor maneira, ou da forma mais, assim, um leve resumo, uma audiodescrição bem resumida, só de início, para ele entender a concepção do que é aquele clipe. Porque a música está ali, né? Então, durante todo esse tempo. Aí não tem como, vai ser uma escolha. Não seria o ideal fazer como a gente faz nos filmes, né? Os filmes, algumas vezes a gente dá uma baixadinha numa trilha, e aí entra só no finalzinho da trilha, e aí faz a antecipação da descrição de uma cena que vem à frente, né? A seguir ou algo do tipo. Agora, se você pensar qual é o momento que você entra num videoclipe, que a música não fizesse tanto, né, não fosse o principal, em nenhum momento, ela vai ser sempre o principal. Então, talvez numa repetição, só no final, alguma coisa assim, mas hoje por conta das tecnologias, por a gente não depender de ver o videoclipe aí só na televisão como era antes. Então, eu tinha visto um trabalho de um videoclipe, que foi assim, era só uma introdução, um resumo antes de o que estava acontecendo e depois era a música. Então, mais ou menos isso. Como o pessoal hoje também faz muito show ao vivo, né, que acaba virando DVD, no caso, isso também não seria possível, assim, por exemplo, você dá uma introdução, o palco é assim, tem luzes assim, telões, alguma coisa do gênero. Num show ao vivo dá, num show dá. A gente teve a audiodescrição não só nessas lives agora, né, nesse tempo aí da pandemia, mas a gente já tinha audiodescrição em shows mesmo. Então, porque o show, ele toca uma música, enfim, mas você tem um intervalo até começar uma próxima música, então você vai descrevendo, e aí até se ele faz alguma graça com a plateia, alguma coisa, mesmo no meio da música, aí você fala, ele se joga para a plateia e coisas do tipo, e aí você vai entrando. Agora, um videoclipe, você tem a música, mas você tem a imagem o tempo inteiro mudando ali, você teria que ter narrando isso o tempo todo, e aí é o que causa essa impossibilidade. Mas para um DVD musical, enfim, isso tudo é possível, dá para fazer, e aí você tem as entradas logo no início, ou na hora que ele vai repetir um refrão, fez algo importante, e aí você vai dando esse acesso. Eu acho que a grande questão das tecnologias e das possibilidades que têm surgido, né, são as maneiras da gente falar com o público, né, entender o que o público realmente demanda. Eu acho que são coisas mais, né, específicas. Tem algumas possibilidades de ter um acesso a um videoclipe que é importante, faz a história de algo, e aí você faz primeiro essa audiodescrição dele todinha, e depois, num outro momento, ele faz tem a música ou alguma coisa assim. Então, acho que com as tecnologias, e aí você consegue ser mais, personalizar mais isso, né, para aquele público, para a demanda que a pessoa tem, de repente um trabalho de escola, então não importa, ele vai ter que ter acesso a esse videoclipe, ele vai ter que entender tudo que está nessa imagem, então aí são pontos mais específicos, mas no geral a regra nós não vamos sobrepor aquilo que já é uma informação sonora, porque se a gente atrapalhar essa informação, a gente não está dando acesso. Em relação à formação do audiodescritor, existe hoje cursos, sei lá, a nível universitário para a formação de audiodescritor, ou são cursos, sei lá, privados, cursos pagos à parte para poder criar a formação de um audiodescritor? E ainda dentro dessa pergunta, no caso do curso do audiodescritor, ele aprende ou se desenvolve as 3 habilidades, roteiro, narração e consultoria,
ou, dependendo do caminho que o profissional quiser seguir, ele vai ter uma especialização específica para atuar? Então, Irineu, a profissionalização a regulamentação da profissão do audiodescritor, ela ainda continua, ela ainda está a caminho. Até onde eu sei, a gente não teve o final da inclusão aí. A gente já tem as 3 funções, as 3 definições que eu já contei para vocês. E ali, que eu me lembre, era previsto que o audiodescritor ele tivesse uma formação além do que é hoje o que a gente mais encontra, que são os cursos livres, né, que são os cursos de 40 horas, ou menos, ou até mais. Mas a ideia era que o audiodescritor, sim, ele tivesse uma formação, uma especialização. A partir do momento que ele tem uma graduação, que pode ser uma graduação aí de comunicação ou de tradução ou coisas do tipo, mas ele tivesse uma especialização para a audiodescrição, que foi o que a gente teve na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas acabou que foi só um curso, né, até o momento. Foi o primeiro curso e depois eles não deram continuidade. Outras universidades também fizeram, acho que teve a Universidade Estadual do Ceará, depois em Recife, eu acho que eles conseguiram levar o curso, todas as universidades públicas, né, não me lembro de ter uma universidade particular que tivesse o curso. Então, acabou que você não tinha como formar o número de profissionais necessários por essa pouca demanda aí de cursos, né, de especialização. Então, hoje, a formação do audiodescritor, ela é, sim, em cursos aí de minimamente 40 horas, e aí ele vai fazendo esses treinos e vai expandindo da maneira com que ele conseguir voluntariamente, ou tendo contato para saber os feedbacks, que são muito importantes logo no início, né, dessa formação. E no curso de especialização, como foi lá o da Universidade Federal de Juiz de Fora, nós tínhamos todo o grupo no mesmo tipo de curso. Então, nós tínhamos as pessoas com deficiência visual, que seriam consultores, nós tínhamos pessoas que trabalhavam com voz, tinham pessoas que não trabalhariam com voz, que seriam só roteiristas, enfim, todos juntos fazendo a integração numa mesma sala. E aí depois não tinha nenhum segmento, assim, nós tivemos o mesmo material e as mesmas aulas. Então, o que foi legal, principalmente na questão da interface com o consultor, né? Nós tínhamos as mesmas aulas, nós tivemos aulas de história do cinema, história da arte, uma série de materiais que não só quem ia fazer o roteiro conhecia, mas quem ia fazer a consultoria também conhecia, e depois quem ia fazer a narração também conhecia. E aí ali a gente debatia as normas de outros países e tudo mais, e todo mundo ganhava esses conceitos juntos, apesar de depois essas funções serem diferentes. Mas, a princípio, o que aconteceria a partir do momento que você sai de um curso de especialização, você estaria apto a fazer uma das 3 funções aí, de consultor, narrador e roteirista. O que aconteceu é que isso enroscou um pouco, Irineu, né? A minha resposta correta seria: nós precisamos do curso da especialização da pós-graduação. Era isso que desde 2012 estava se tentando, mas ainda a gente não tem essa possibilidade. A outra ideia que, né, muita gente fala é de que algumas disciplinas, como uma disciplina de audiodescrição, participe de cursos aí, de cadeiras como rádio e TV. Né? Eu tive Libras na minha graduação, por exemplo. Eu poderia ter tido audiodescrição, né, dentro da própria faculdade aí de cinema, de rádio e TV. Poderia também com professores, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Mas, por enquanto, tem sido aí a formação em cursos de 40 horas. E a ideia é que o máximo de
de exercícios e de treinos que as pessoas possam fazer, ela consegue estar mais apta aí para dar conta de fazer as audiodescrições. Mas um consultor sempre vai ser uma pessoa com deficiência visual. A recomendação é que seja uma pessoa com deficiência visual, no entanto que tenha o conhecimento da audiodescrição, seja formado em audiodescrição. Então, se você não tem essa possibilidade, talvez a sua consultoria seja com um par, né, mesmo não sendo uma pessoa com deficiência visual, mas que faça essa consultoria mais por conta do conhecimento e dessa capacidade aí de fazer. Sempre a gente trabalhou com as pessoas com deficiência visual, capacitando mesmo, né, tendo todo o conhecimento de confecção, de roteiro e tudo da audiodescrição, para que isso desse conta, né? Então, é só para dizer que não vai ser só pela pessoa com deficiência visual, mas sim pela pessoa com deficiência visual com conhecimento em audiodescrição. Acho que é bem importante frisar. O que realmente está na legislação que tantas emissoras de TV ou cinema, enfim, fala, né? O que realmente precisa, por lei, ter com relação à audiodescrição? Tem uma série assim de portarias e de denominações, mas eu acho que a da TV é a principal, que é uma portaria 310, né, do Ministério das Comunicações, que determinou aí esse calendário das 20 horas semanais para que as emissoras de canal aberto fossem obrigadas, né? E aí você tem uma possibilidade das emissoras, mesmo fechada, ter a audiodescrição, mas isso ainda não está regulamentado. Você tem essa questão do recurso público, né? Então, tudo aquilo que for como teatro, os espetáculos, enfim, de dança, outros tipos de espetáculos, enfim, tem um uso do dinheiro público, você tem também a obrigatoriedade de oferecer a acessibilidade, e aí entra Libras, legendagem, audiodescrição. A normativa da Ancine, a 116 da Ancine, que ela obrigou aí qualquer fundo, qualquer uso aí do fundo setorial do audiovisual, que tenha também a audiodescrição, Libras e legendagem. Então, acho que, no geral, é isso. Você tem muita coisa da audiodescrição que está dentro daquelas que são os direitos da pessoa com deficiência visual, né? Aqueles direitos que já tinha do acesso e da não barreira aí comunicacional de uma série de coisas e de aplicações que você tem. Então, por conta disso, você também pode exigir isso na escola, no livro didático, né, e por aí vai. Flávio, uma pergunta. A gente está vendo aqui no Brasil, né, que os canais de TV aberto têm audiodescrição, como você falou, às 20 horas semanais. A gente vê que algumas produções nacionais já estão vindo com audiodescrição em português. A gente vê aí que as salas de cinema, apesar de ter a pandemia parada, está tendo adiamentos um atrás do outro, né, para entrar com o sistema, né, de audiodescrição, legendado e Libra nos cinemas. E a gente está caminhando aqui no Brasil porque nós temos uma lei aí. Então, algumas coisas estão caminhando, mas outras estão a passos de formiguinha. Agora, você que está fora do país, você que está bem envolvido com isso, em outros países, a audiodescrição é algo que já se tornou comum para as produções ou é algo ainda também que está caminhando a passos bem curtos aí e tem dificuldades, ou também depende muito de legislação, de implementar esse tipo de recurso, de exigir esse tipo de recurso? Eu vejo, por exemplo, que algumas séries que eu tento assistir, eu sempre vou procurar se tem audiodescrição em português. Não tem, mas a gente encontra, às vezes, audiodescrição em espanhol, em inglês, uma grande maioria em inglês, então dá a impressão que isso já está meio, vamos dizer, como padrão em algumas produções. Eu queria ouvir a sua visão a respeito disso. Então, eles, na verdade, tem muita coisa que, assim, começou um pouquinho antes da nossa história aí, né, com a audiodescrição. Então,
a própria análise aí nos Estados Unidos, com o Gregory Fraser, casal Pfizer, tem o Snyder que está lá, enfim, tem uma série de pessoas que vêm trabalhando com isso há muito tempo. Então, eu acredito que esteja, assim, um pouquinho mais encaminhado, viu, Irineu? Um pouquinho mais, assim, já conhecido. Aqui, eu falo por Toronto, você tem uma certa facilidade, tem muita coisa que, de cara, assim, você já vê toda a acessibilidade ali, a mesma acessibilidade arquitetônica, enfim, você já percebe todos esses mecanismos, até no transporte público, tudo sempre falado, a cada ponto de ônibus eles falam, enfim, qual é a parada, uma série de coisas que você percebe que, assim, eles já estão mais inseridos, né, nessa questão da acessibilidade. E as próprias empresas, por exemplo, quando você vai se candidatar à vaga, enfim, você fala se você precisa do serviço de audiodescrição, coisas do tipo, então está um pouco mais difundido. Mas mesmo assim, eu não vejo em toda a programação. Tem algumas coisas que ainda não tem, enfim. Mas eu acho que no sentido geral, o Brasil tem muita coisa que falta, né, assim, da audiodescrição, mas a gente conquistou muita coisa, desde que a audiodescrição começou e desde que ela foi difundida. Tem uma série de pessoas aí que, né, batem muito, né, no sentido de lutar por esses direitos, e eu acho que isso é que tem ajudado e tem mudado toda essa história. Mas, enfim, eu acho que em alguns lugares chegou primeiro, eu acho que eles já entenderam essa importância um pouco mais rápido, enfim, mas eu não vejo que, pelo trabalho que a gente fazia, né, aí no Brasil, enfim, eu não vejo que a gente esteja, assim, em tão diferentes proporções. Eu acho que as coisas estão caminhando. Demora, né, porque essa do segundo mesmo, já assim que saiu, que você obriga a pessoa a produzir, né, com acessibilidade, você deveria ter um jeito de mostrar essa acessibilidade, né, é algo assim, lógico, mas às vezes acontecem esses atrasos aí, né, mas acho que de uma maneira geral tem muito a ver com culturas, enfim, pessoas que, né, estão inserindo isso de maneiras diferentes do que a nossa, mas eu acho que o do Brasil tem caminhado. Eu acho que a gente andou bastante, sim, com a audiodescrição. E principalmente, eu acho que algo que a gente tem mudado, né, toda essa situação, é a formação de público. Eu acho que a partir do público, até com depoimentos, né, como a Marilda estava dizendo, enfim, desse apoio, dessa questão que a audiodescrição traz para a vida das pessoas, tem sido muito mais percebidos até no universo das pessoas com deficiência visual, né? Então, as pessoas começam a cobrar, começam a comentar, começam a pedir, começam a falar, e aí essas iniciativas vão ganhando mais força, né? Não é só aquele audiodescritor falando, precisa fazer, precisa abrir isso, precisa não sei o quê. Então, são demandas já das pessoas, enfim, brigando mesmo pelos seus direitos, conquistando aí o espaço que já era para estar lá, enfim, e isso tem feito a diferença. Eu acho que tem caminhado. Eu gostaria de saber se você já pegou algum livro ou mesmo um filme para fazer a descrição e era péssimo, e você teve que se empenhar ao máximo e falava, nossa, eu não vou aguentar terminar de ler isso, e você foi até o fim. Eu lembro de um filme que, enfim, eu não vou falar o nome porque era até um serviço que veio acho que eu nem lembro o nome, na verdade, e era um serviço da fundação e não era a minha cara mesmo, não enfim, era uma coisa, não era que ele era mal feito, mas sei lá, eu acho que era um material assim muito devagar, né? Na minha concepção os atores também não estavam ali naquele ritmo, então era uma coisa, enfim, estranha, e a audiodescrição, assim, a gente fez o melhor, mas a audiodescrição foi, inclusive, muito bem encaixada, né, nos sentidos, nos
os passos e tudo, mas a gente, quando trabalhou assim no material, a gente sim, achou o material não tão legal e não tão da qualidade que a gente gostaria, mas nós fizemos, não era alguma coisa que agredia a gente de nenhuma forma e estava tudo o que precisava estar, e a gente entregou aí a acessibilidade da forma com que era. Flávio, dá licença de eu fazer uma audiodescrição para você? Claro! Olha. Fazer uma audiodescrição de todos os nossos membros do nosso grupo. Estão todo mundo de boca aberta e de queixo caído. Deixa eu ver. Com certeza. Flávio, muito obrigada, viu? Por você ter participado. Foi muito legal. Nossa, explicou muito sobre a audiodescrição. Acho que as pessoas vão ficar até mais curiosas em aprender mais. A gente pode voltar até falar mais sobre isso, se você nos der essa oportunidade, para a gente, as pessoas entenderem mais e buscarem mais também isso, para a gente ter isso como uma coisa muito comum, né? Onde qualquer programa que você assista na televisão ou em streaming ou, sei lá, né, teatro, shows, isso seja comum nesse sentido. Né? Vire regra, né? Vire. Isso. Então, obrigado, gente. Obrigado de coração. Adorei, gostei muito. E, algumas vezes eu tô numa loucura, porque agora eu trabalho de dia, faço igual a minha vida de universitário. Estudo. E aí o meu estudo demora um pouco mais, porque eu tenho que estudar ainda as palavras que eu perdi do professor e entender exatamente o que era. Então, às vezes eu tô meio, enfim, corrido, mas eu tenho a maior vontade e disponibilidade do que eu puder de falar com vocês, a gente se encontrar de novo. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Se precisarem, a gente faz de sábado, faz de domingo, da forma que vocês quiserem. Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito, muito, muito importante. E não é só pela audiodescrição, né? Dar acesso a todas essas informações que as pessoas não tinham nem onde buscar, e de uma maneira legal, divertida, do jeito que vocês estão montando, eu acho que está muito, 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 muito legal. E obrigado de terem lembrado de mim e contado com a minha participação. Estou à disposição de vocês. É um prazer, viu, Flávio? É um prazer. Lembrado de você nem é lembrado, Flávio. Falou em audiodescrição, todos aqui, ao Flávio. É a nossa referência. Eu só tenho a agradecer por você ter escolhido esse caminho e estar fazendo tanto pela gente. Muito obrigada. Imagina, e eu que agradeço. Eu que tive a sorte de descobrir, podia ter feito qualquer outra coisa para fazer um estágio aqui nessa Fundação Dorina. Vamos ver o que dá. Bom. Foi o que estava para acontecer mesmo, porque mudou muito para mim, mudou minha vida também. Então, sou muito grato a todo esse trabalho, a tudo que eu descobri da audiodescrição. Para nos encontrar, basta acessar pelo Face ou pelo Instagram, @DV Novo Olhar, DV de Deficiente Visual Novo Olhar tudo junto, ou pelo e-mail contato@gruponovoolhar.org. Bem, pessoal, estamos terminando mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.